Nesse domingo a gente vai compartilhar quarta vez sobre bem-aventurança. Pois diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Irmãos, cada indivíduo, quando a gente vive aqui na Terra, tem um instinto de preservar a sua própria existência. Isso é, acho que, na natureza humana. Por exemplo, a pessoa que quer ficar só mesmo em certas circunstâncias, nesse momento também a pessoa tem razão. E mesmo que a pessoa tenha uma vida comunitária, até no seu hobby, esse ficar junto com outras pessoas também tem suas razões. Sempre a pessoa, nós, tem essa tendência de expor a sua existência. Para fazer isso, naturalmente a gente coloca a sua própria justiça, sua própria razão na nossa vida. Mas, irmãos, mesmo que a justiça é tão coerente, uma justiça exposta que tem verdadeira razão, mas própria essa justiça que leva muitos sérios danos na nossa vida. Inclusive, a nosso crescimento espiritual, na nossa vida cristã, o maior obstáculo para o crescimento espiritual é a exposição da sua própria justiça. Por isso, o Senhor Jesus Cristo sempre nos alertava como sempre a gente tem que andar à luz, senão nós mesmos cairemos pelo narcisismo da sua própria justiça. Então, irmãos, interessante hoje, a palavra fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Isso só bem, não deveria ser assim, pelo menos, bem-aventurados os que vivem com a justiça. Bem-aventurado aquele que exerce a justiça de Deus. Pelo menos bem-aventurado aquele que esforçou para expor a justiça de Deus e por isso está sofrendo. Para eles tem essa bênção. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala: bem-aventurado e aquele que tem sede e fome da justiça. Essas pessoas que serão fartos. Por que falar assim? Porque existe uma verdade absoluta na Bíblia a respeito à justiça. Então, isso que eu gostaria de chamar a atenção. Isso é nada mais apóstolo Paulo, como ele lutou realmente para seus patrícios. Romanos capítulo 10, versículo 1, 2, 3, ele fala claramente: irmãos, boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Isso é uma tremenda desejo do apóstolo Paulo respeito a seu povo, porque ele deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, e não se sujeitaram a que veio de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele já alerta como isso é importante, e diz a justiça de Deus. Se não se esquecermos disso, qualquer um de nós expomos a própria nossa justiça. Então qual é realmente a verdade absoluta da Bíblia a respeito da justiça? Eu gostaria que irmãos acompanhassem capítulo 3, Romanos, mesmo capítulo 3, versículo 10 diante. Versículo 10, né? Vamos ler todo mundo junto a esse versículo 10? Já? Como está escrito: não há justo nem um sequer. Não há justo o quê? Não há? No versículo 10. Não há justo. Isso quer dizer que tem exceção? Não, mas aquelas pessoas, gente boas, essas pessoas são exceção? Não.
Bíblia diz: não é justo, nenhum sequer. Se falou assim, porque todos nós pecamos. Todos nós vivemos para essa natureza pecaminosa desde o primeiro Adão. Então, homem, sem Jesus Cristo, ninguém pode colocar essa justiça de Deus, porque a Bíblia já define claramente: não é justo, nem sequer. E o que acontece, versículo 11, vamos ler todo mundo junto. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Homem propriamente, homem que está nesse processo, homem natural, jamais buscará, jamais conhecerá Deus, senão através do Senhor Jesus Cristo. O homem já perdeu essa capacidade de buscar ou se semelhar ou igualar a Deus. Já o homem está nessa condição. E o que acontece, versículo 2 diante, vamos ler? Como? Todos se extraviaram, algumas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Homem queira ou não queira, homem se inclina, homem recebe certa influência na sua vida, homem sofre com isso para tomar decisão na sua vida. E essa justiça que o homem expõe, o homem coloca, fica muito relativa, depende da sociedade, depende do grupo, depende do entendimento da pessoa. Então a Bíblia mostra claramente: se é assim, o que acontece? E nós entendemos um pouco então, essa palavra é certa mesmo, porque o homem jamais aplicará a sua própria justiça, mesmo que seja gente boa, tem ética, tem realmente moral, tem consciência. No entanto, sem essa intervenção, a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, e jamais o homem é capaz de expor sua própria justiça, porque não há justo nenhum sequer. Então, conhece a grande absoluta verdade que nós entendemos então o que a Bíblia fala sobre justiça então. Porque nós temos essa fome, essa sede da justiça. Na Bíblia nós encontramos vários nossos veteranos da fé que sofreram pela justiça de Deus, buscando essa justiça de Deus, sofreram pela justiça humana, sofreram até justiça familiar, sofreram pela essa justiça que acontecia no seu redor. E esses homens como buscavam, esperavam com toda a ansiedade somente justiça de Deus. Então, irmãos, essa é a primeira etapa. Então, se irmãos acompanham o boletim, é mais fácil a gente desenvolver esse assunto. Então, irmãos, quem que realmente ficou, então, número 2, quem que realmente ficou? As pessoas que tiveram esse sede, fome da justiça. Tem 3 condições, 3 situações diferentes. Primeiro, tinha pessoas que tinham uma condição, situações que favoreciam a sua vida, que sofreram, as pessoas da fé que sofreram muito, e chega um momento que realmente agora capaz de exercer sua própria justiça. Agora tem essa autoridade, tem essa condição, e situações que realmente favorecem a pessoa. No entanto, a pessoa segura e renuncia sua própria justiça. Quem será essa pessoa? Eu escolhi, tem várias pessoas, mas eu escolhi José, que a gente conhece muito bem. E esse homem, ele tinha, mesmo que ele estava em situações que favoreciam toda a sua vida, e ele não exerceu sua própria justiça, senão a justiça na mão de Deus. Então, irmãos, abra sua Bíblia, ou acompanha Gênesis capítulo 50, essa última conversa com seus irmãos que procuraram José, justamente seu pai Jacó faleceu. Seus irmãos tinham esse medo, porque quando seu pai Jacó estava vivo ainda, eles pensavam que por causa do pai, e José não vai fazer nenhuma coisa.
Era coisa séria, e nós sabemos muito bem, ainda na cultura dos judeus, a cultura oriental, eu tenho uma experiência também. Quando eu era pequeno, assim, eu tinha 6 irmãos, então quando a gente se senta à mesa, irmãos, ainda naquela época a mesa era pequenininho, e tinha meu pai, minha mãe, 6 filhos, ainda tem tio, ou se tiver um visitante, imagina aquela mesa apertada e oriental, não tem seu prato próprio que você tira, não. Tudo uma panela só, um prato só, que todo mundo tem que atacar com uma palito, né? Que se você não sabe usar palito bem, você já perde muita sua porção. Então, você tem que, mas ainda palito que coreanos usam é de ferro. Escorrega muito, não é de madeira. Então, se você não aprende, como eu praticava, né, com isso, para pegar, por exemplo, os macarrões, que escorregadinho muito, até a gente colocar óleo para treinar. E aí você tem que ter essa capacidade de pegar macarrão oleoso, né, e pegar com um palito, senão a sobrevivência é dura. Então, irmãos, naquela mesa, como a gente come, mesma mesa, e às vezes, irmãos, porque se você pega, por exemplo, sai uma porção gostosa, se você repetir muito, irmão, dá um aviso, aí, tem todo mundo. Se você pegar um mais, como eu era caçula, eu não sabia bem, né? Aquela clima. Uma vez eu estava comendo aí, meu irmão me cutucou. Eu não entendi. Eu pensei que ele me cutucou porque ele estava apertado. Então eu peguei de novo aquele prato, né? Pegar mais, aí ele cutucou mais forte. Aí meu pai viu. Aí ele colocou o palito acima da mesa. Aí tudo não tem que parar. Não existe mais contenda, não existe mais discussão. O pai está na mesa. Talvez eles pensaram que o pai de Jacó ainda está vivo, mas agora o problema é que o pai faleceu. O que ia acontecer? Esse irmão, então ele se espalha. Quando seu pai estava vivo, chama assim, ele disse, perdoa seus irmãos. Aí que começa esse bloqueio. Vamos ser todo mundo juntos? 15. Todo mundo junto já? Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: eu caso José e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Ele sabia seus erros, lembrava seus erros. Versículo 16, todos juntos. Portanto, mandaram dizer a José que o pai ordenou antes da sua morte, dizendo: como? Versículo 16: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos seus deuses, teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Quando José ouviu que seus irmãos citavam o nome do seu pai, e diziam que o pai era perdoar seus irmãos, quando ouvia disso, José chorou. Por que chorou? Para ele já perdoou seus irmãos faz tempo. Se ele realmente condenasse, ou maltratasse, ou até dar um severo castigo para irmãos, ele já tinha feito isso faz tempo, porque ele tinha essa condição. E ainda ele vê o medo que estava guardado no coração dos seus irmãos. E ele chora, já tinha perdoado, senão porque ele convidou seus irmãos, vida de imigrante no Egito, porque convidou para maltratar, para castigá-los, para persegui-los. Agora você está lá dentro da minha mão? Não, ele queria oferecer melhor vida, queria oferecer os benefícios, mas irmãos não, pedindo perdão. Mas não, ele chorou, porque esse assunto para ele era muito difícil, mas ele perdoou. Irmãos, José tinha fome da justiça. O que ele fez errado? A apelido dele era o quê? Tal sonhador.
Sim, ele tinha pecado de ter muitos sonhos. Ainda esse irmão, naquela época, caçula, ainda não nasceu no Benjamim, e ainda esse caçula falava muitos sonhos, mas o sonho era meio esquisito. Parece que seus irmãos servindo ele, até pai e mãe, ninguém gostava do sonho dele, pelo menos seus irmãos, e até começou a odiar, porque eles tinham uma preferência por seu pai, que ele nasceu tarde ainda com a sua esposa amada, que ele realmente, isso era a condenação dele, até que um dia foi vendido pela mão dos seus irmãos. Já imaginou? Irmãos, quando o homem sofre certas razões, mas quando sofre mais, quando o homem é totalmente rejeitado pela sua própria família, rejeitado pelas próprias pessoas que você ama, aquelas pessoas que realmente conviveram, e você está rejeitado, e você não sabe onde inclinar sua cabeça, e assim você se torna o quê? Simplesmente uma mercadoria para comerciantes de descendência ismaelitas. Ele foi levado até Egito. Irmãos, não é que um dia para o outro ele se tornou no general de Potifar, egípcios. Imagina como ele ralou, como ele trabalhou, imagina como ele aprendeu língua estrangeira com a sua adolescência. Irmão, a gente sabe como é difícil aprender língua portuguesa. Eu vivo aqui 36 anos e ainda minha esposa sempre me corrige português. Eu sempre pergunto que parte que eu errei. Hoje você errou 3 partes. Hoje você errou demais. Hoje errou, mas dá para passar. Eu fico aliviado, porque aprender uma língua estrangeira na adolescência é muito difícil. Essa é outra razão, né, que a gente faz o ONU, ensina português naturalmente, inglês, espanhol, coreano, até chinês. Dá para aprender 5 línguas quando a criança tem 2, 3 anos de idade. Aprende sem sofrer brincando. Mas quando cresce, 13, 14, 15, 16, 17, 20 anos, isso é muito difícil. Imagina José aprendendo sua língua dos egípcios e viver ralado na casa de Potifar. Dá para fazer contagem que ele trabalhou pelo menos lá bom tempo, mais ou menos 7 a 10 anos, assim que dá para calcular. E ele se tornar morto. Mesmo assim, um dia ele foi levado à cárcere. Totalmente, ele entra naquela cilada da esposa de Potifar. Onde está a justiça? O que ele fez errado? E ele serve agora a cárcere. A cárcere se colocou a outro trabalho, porque veio agora copeiro-chefe, padeiro-chefe, que serviram o faraó. E ele também serve essas pessoas. Até como ele estava sonhador, ele sempre decifrava os sonhos que vinha de Deus. E ele faz. E um foi executado, mas chefe copeiro-chefe, foi solto. Ele pede, pelo amor de Deus, lembra de mim, lembra da minha justiça. Mas a Bíblia mostra claramente que o copeiro-chefe esqueceu. Onde está a justiça para a justiça? E ele, mais depois de Faraó, seu sonho que ninguém consegue explicar, ele aparece que Job se tornar primeiro-ministro do Egito. Agora ele tem poder, ele tem reconhecimento, ele tem autoridade, ele é rei. Só falta é Faraó. Ele pode aplicar qualquer tipo de condenação. O que ele dita é a lei. Mas ele, como que fala esse versículo? Continuando, versículo 18. Vamos ler todo mundo junto, 18. Já depois viram também seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teu serviço. De novo, respondeu-lhes José: Não é mais acaso isto eu em lugar de Deus?
justiça a quem? Justiça pertence a quem? Esse é um caso excepcional que pode encontrar na Bíblia. Como homem de Deus, veterano de fé, tinha condição de condenar, tinha condição de agora evitar sua injustiça, que levou sua vida todo esse tempo. Mas ele guarda, ele renuncia sua justiça. E ele fala, versículo 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como desde agora, que se conserve muita gente em vida, muita circunvizinhança, nações que passavam fome. Como conseguiram esse resgate? Através da administração de José, e até ele conseguir trazer sua família da fome. Ele fala, vocês fizeram mal, mas como Deus reverteu isso? Ele fala, não preocupa, meus irmãos, não somente eu sustentarei vocês, mas sim seus filhos também. Eu não lembro a Deus, mesmo que a gente encontre situações que favorecem nossa justiça, mas guarde, mas renuncie. Essa justiça pertence a Deus. Mas a Bíblia também mostra as situações que Deus favorece. Talvez você não tenha essa condição de guardar sua justiça, porque a situação é muito difícil. Se você não faz, você morre. E nessa situação, como é que você resolve? Esse caso exemplar, modelo de hoje para nós é Davi. Eu convido, irmãos, Davi, em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7 e diante. Vamos começar do 6, né? 26, 6 a 12. Vamos fazer leitura alternada, aí é fácil a gente entender. 1 Samuel, capítulo 26, versículos 6 a 12. Faremos leitura alternada. Disse Davi a Amaleque, alternada, tá? O Eteu e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem descerá comigo, Saul, ao arraial? Respondeu Abissai, eu descerei contigo. Vieram, pois, a minha necessária de noite ao povo, eis que Saul estava deitado por domingo no caminho, e a sua lança carregada terra a sua cabeceira. A área que o povo estava deitado ao redor dele. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai, não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o juízo do Senhor e fique inocente. Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará, em que morra ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me vai na certeza da mão dos seus discípulos. Agora vejo que Paulinhos, que os homens da parte do Senhor, estaria caído no fundo do sono. Todo mundo junto, versículo 12. Tomou, pois, Davi lança e a arma da cabeceira de Saul, e foram assim. Ninguém ouviu, ninguém o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto de parte do Senhor lhes havia caído em profundo sono. Amém. Esse cenário é o seguinte, que rei Saul, que perseguia Davi para matar. Você sabe o parentesco entre Saul e Davi? Saul era o quê? Sogro. Não tem outra pessoa que seguia, é sogro. Ainda que Davi fez errado, porque toda a sua vida ele serviu seu sogro, seu rei. Ele batalhou colocando até risco a sua vida. Mas essa fala que colocou através do seu povo, e isso comprou ciúme do seu sogro. E sogro decidiu, eu vou matar esse cara.
E assim se viu, e agora ouviu a notícia que ele estava escondido numa montanha. Então ele leva 3.000 soldados selecionados. 3.000. E Davi ouviu que 3.000 soldados Saul estava vindo para capturar sua vida. Então ele estava sabendo que agora chegou o fim, né? Porque 3.000 cercando, como que ele vai viver? Então ele mesmo prepara um ataque de surpresa. Só que quem vai acompanhar ele? Só Abissai. Os dois entram na tenda deles. E justamente assim que entrou, todo mundo estava dormindo. Olha versículo 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança no chão. Só um golpe só. Nem precisa de 2 vezes, não. Vamos matar na hora. E vamos terminar aqui. E seu problema termina por aqui. Versículo 9, Davi, porém, respondeu a Abissai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Mas peraí, Davi. Se você não mata, você morre. Davi, o que você está falando? Essa oportunidade de Deus que te concedeu. Acaba, dá não, está ponto final. Mas Davi sabia, a justiça pertence a quem? A Deus. Ele não responde sua própria justiça, mesmo nas situações desfavorecidas a ele. Talvez naquela vez ele podia executar e resolver esse problema, mas ele entendeu: essa justiça, essa condenação não cabe a mim. E ele ainda fala: vamos sair, vamos pegar, a gente sai daqui. Olha versículo 12, fala assim: tomou, pois, Davi a lança e brilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, ninguém ouviu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam por quanto da parte do Senhor lhes havia caído. Quem que fez cair esse profundo sono? Deus que fez, Senhor que fez. Então todo mundo falaria assim: isso mesmo, está vendo? O Senhor nos ajudando. Chegou essa vez agora. Não falaria assim? Mas Davi não. A gente sai daqui. Só levar algumas provas. Porque condenação e justiça pertence ao Senhor. Então, irmãos, essas pessoas tinham muita fome da justiça, muita sede da justiça. Bem-aventurado aquele que pratica a justiça. Bem-aventurado aquele que sofreu para colocar justiça sua. Nada disso. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede da justiça. Serão fartos. Mas essa terceira condição é bem diferente. A primeira situação é uma situação que você chegou a uma posição que pode exercer esse tipo da justiça. Mesmo assim, caso José, ele poupa, ele renuncia à própria justiça, ele coloca para Deus, e ele fala assim: eu não sou Deus, não, eu cuidarei de você, porque vocês fizeram contra mim a maldade, Deus reverteu, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou cumprindo, por isso que eu realizei sonho, eu fui lapidado, eu sustentarei toda a sua família e seus filhos. E o outro caso Davi, que realmente ele se perca essa oportunidade e depois vê que ele é foradido outra vez. Situação dele é o que? Fugitivo. Situação dele é perseguida, a morte. Mesmo assim, ele não abraça a sua oportunidade de colocar sua própria justiça, que ele tinha toda a razão, nos olhos dos homens. Ele guarda, ele coloca na mão de Deus. E agora a terceira situação é bem diferente, chama situações inexplicáveis. Não tem como explicar. E você quer mostrar sua presa, você quer mostrar sua justiça, você quer mostrar, não dá, inexplicável.
Quem será esse homem, pessoal? Moderno, moço moderno? Isso acho que dá para acertar. Nada mais? Job. Irmãos, como que começa o livro de Job? Irmãos, vamos ler Job, capítulo 1, versículo 1. Como que a Bíblia apresenta esse homem? Vamos lá, todo mundo junto? Já. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Job, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 2, seguinte diante para toda a sua riqueza. Ainda por cima ele é riquíssimo. Ainda ele tinha uma família excelente. Você quer coisa mais do que isso? Você tem toda a família. Ainda tem família feliz. Boa família. Ainda por cima, todo mundo sabia que você é um homem íntegro e reto, e um homem que realmente desviava do mal, e um homem que temente a Deus. O que falta? Esse homem sofria pesadamente. Ele tentava explicar, ele tentava buscar qual é a razão, mas ele não consegue. Até que final aparecem seus 3 amigos que colocam o que você errou. Job, deve ter alguma coisa errada, que você tem que arrepender. Você deve estar errado. Essas coisas não acontecem assim. Arrependa e conta seu pecado. Ainda você pode ser salvo. Seus amigos falaram claramente. Ele não tem como sair. Seu amigo ele faz temanita, piedade, o sunita, Jofar, Naamitita, e ele não ouve, ele defende, discute. Eu não sou tão mal, não. Eu também conheço quem é Deus, ele discute. Aí de repente, ele aparece. Aí ele fala, ele fica em sua ira contra seus 3 amigos de Job. E vocês que não conseguem persuadir ele, nem conseguem realmente falar claramente, ainda vocês condenam. Vocês condenaram Job. E ainda reclamam para o Job: Job, o que você está falando? Você mostrando que você é injusto. Ainda você é injusto mais do que Deus. Aí Deus quebra seu silêncio. E Deus começa a falar com Job. E Josicá, ele entendeu. Versículo 40, João 40, 3 a 5, está escrita a palavra diz assim, né? Diante dessa palavra, que Deus quebra seu silêncio, que conversa com João, porque ele responde. João 40, versículo 3. Então João respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderei eu, põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes falei, não prosseguirei. Eu falei, Senhor, 1, 2 vezes minha defesa, mas agora eu me calei. Eu fecharei o mundo. Ele entendeu. Não há justo nenhum. Mesmo que seu apelido era um homem reto e íntegro, mas não é capaz de expor sua própria justiça. Vamos ler, pessoal, João 42, versículos 6 a 10. Faremos leitura alternada, de 6 a 10. 42. 6. Começa com seu arrependimento. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. 7. O Senhor fala essas palavras de Jó. O Senhor disse também a minha face, a minha ira se viu contra ti, contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o será de Jó.
novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vos não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foi que faz Teomita, em que o gás cita, que sofaram na Matita, e fizeram com o Senhor desordenar, e o Senhor aceitou a oração. Versículo 10, todos juntos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor dele livrou de tudo o que antes possuía. Amém. E Deus fala contra 3 amigos de Jó. E você tem que fazer um sacrifício: 7 novilhas, 7 carneiros. Só que quem que vai fazer? E Jó, você tem que fazer, você tem que aceitar, você tem que fazer a intercessão. Aí Jó ora pelo amigo, ou melhor, pelos amigos dos amigos. Aí que Deus ouve a sua intercessão. Essa é a reconciliação. E assim Deus muda a sua situação de Jó. Irmãos, a gente quer proteger nossa própria existência, mas lembra bem, se nós somos feridos de várias maneiras, mas lembra bem que nós somos feridos, vítimas, ao mesmo tempo somos acusadores de alguém, de alguma forma. Todos nós, ao mesmo tempo, sendo acusador, sendo vítima. Sendo vítima, por isso nós temos sofrimento. E também nós tornamos acusadores. Com homem sofre, com essa troca da nossa vida. Porque nós queremos colocar a justiça. Mas lembra bem, mesmo que nós temos situações que nos favorecem, justiça pertence a quem? A Deus. Mesmo que a situação desfavorece a nós, mesmo assim, humanamente olhando, por ser sua única oportunidade, não manifeste nossa justiça, senão aguardar a justiça de Deus. Tem situações que realmente inexplicáveis. Temos que parar, temos que ficar em silêncio, até que a justiça de Deus manifeste no meio de nós. Por isso disse o apóstolo Paulo, que não somente fala que nessa terra não há justo, nem sequer. A Bíblia não somente fala nos céus, mas a Bíblia nos mostra o caminho para a vida eterna. Não é igual, gente, para o homem, quando falar uma coisa do seu favor, alguém fica desfavorecido. E quando homens apontam uma crítica, é muito difícil reverter esse jogo, senão cai a crítica apontando a sua própria vida. E como que a Bíblia fala? Romanos capítulo 3, versículo 20 a 26. Capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei tem um pleno conhecimento do pecado, nenhum de nós capaz de colocar uma vida justa através das obras. Isso é contra a palavra de Deus. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Manifestou a justiça de Deus. Qual é essa justiça? Justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Presta atenção, no domingo passado nós compartilhamos, quando a gente lê o Novo Testamento, quando está escrito Jesus Cristo, quando está escrito Cristo Jesus,
Não é que trocou o nome, dizendo pastor Yong Ko ou pastor Ko Yong. Não tem nada a ver. E disse o seu casal, versículo 22, justiça de Deus mediante fé de Jesus Cristo, porque a gente tem que ter fé. Essa fé, nível da nossa fé é diferente, pessoal, cada um. Mas uma coisa é certa, se alguém, mesmo que tenha fé pequena ou maior, mais amadurecida ou não, se alguém tem fé e aceita Jesus Cristo como seu único salvador, como seu redentor, salvação não há diferença. Então coloca o homem fé em Jesus Cristo. Agora voltando ao versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus coloca a sua redenção. Mesmo que a gente tenha certa diferença na nossa fé, todo mundo é salvo se nós aceitarmos Jesus Cristo como único Redentor. O que está acontecendo nisso? Versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é impossível para o homem. Eu sendo justo, então você é injusto. Se você é justo, eu fico desfavorecido. Que homem pode falar que eu sou justo, você também é justo, nas opiniões diferentes? Como Deus, Criador, deu homem criatura, cheio de pecados, como que Deus, sendo Deus justo, mesmo sendo seu povo justificado? Porque houve o único sacrifício, filho, Jesus Cristo, mediante filho. Deus manifesta a sua justiça, mesmo tempo somos o quê? Justificados por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Terminando palavras de Deus aqui, Romanos 4, eu peço, irmão, compartilhar aqui. Romanos 4, versículo 6. Vamos ler todo mundo junto? Já? E assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem que aprendeu a cumprir justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais culpará pecado. Amém. A Bíblia fala quem é bem-aventurado? Aquele que exerce justiça de Deus. Aquela vida que foi coberta pela luz de Deus. Quem é justo meio de nós? Nunca pecou? Não peca mais? Tem certeza? Nunca vai errar mais na sua vida? Não. Bem-aventurado aquele que Deus não imputará. Sim. Mas como é isso possível? Davi olhou isso e profetizou. Quem é o homem bem-aventurado? Aquele que tem sede da justiça de Deus, mesmo que suas situações favoreçam, ou desfavorecidas, ou inexplicáveis, sua espera, justiça de Deus, já foi realizada através do nosso poder, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse momento, vamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Senhor,
Eu tenho sede da justiça. Senhor, eu tenho fome da justiça. Senhor, às vezes, situações favorecem, mas muitas vezes também desfavorecem. E certamente, em alguns momentos, não dá para explicação. Eu não sei onde eu estou, por que estou, como estou. Tudo não era isso, Senhor. Não era isso,